energéticas e potencialmente letais. Agora vamos navegar na maravilha de número 2. A ardente superfície do Sol. A superfície do Sol é uma imagem caótica. Ela está sempre fervente, borbulhando. Na verdade, as células quentes de gás que vêm do interior à superfície irradiam sua energia, esfriam e voltam para dentro. Então, essa convecção, como chamamos, essa fervura parecida com a que vemos numa panela de água fervente, está ocorrendo perto da superfície. Nós nunca pudemos ver a superfície do Sol de perto. Até agora. Nesse momento, uma nova remessa de satélites está capturando imagens do astro-rei. Essas filmagens inéditas nos dão a impressão de que podemos quase tocar a superfície visível do Sol, chamada fotosfera. É nela onde ocorrem tempestades solares e outros fenômenos violentos. A superfície do Sol, se você pudesse ir até lá com a proteção adequada, é um lugar absurdamente barulhento, quente e violento. Há temperaturas de mais de 1000 graus, há tempestades magnéticas contínuas que produzem sons parecidos com o de trovões. Nesse novo filme, o Observatório de Dinâmica Solar da NASA gravou uma proeminência. Isso é uma nuvem de plasma relativamente fria e densa que fica suspensa sobre a superfície solar com a ajuda de forças magnéticas. Como acontece aqui, essas nuvens às vezes podem se desprender e ir para o espaço. Nosso Sol tem um campo magnético incrivelmente poderoso. Mas de vez em quando essas linhas magnéticas ficam ligadas às crateras da superfície do Sol. E quando o gás e o plasma borbulham dentro do Sol, essas linhas magnéticas podem se soltar ou quebrar, liberando enormes quantidades de energia. São rajadas gigantes de plasma que curiosamente parecem arcos, mas elas seguem as linhas do campo magnético em volta do Sol. Proeminências eruptivas podem ocorrer junto com outra ejeção solar, que pode ser catastrófica se direcionada para a Terra. O Observatório Solar e Heliosférico da NASA, ou SOHO, recentemente conseguiu imagens incríveis de ejeções de massa coronal, ou EMC. Essas enormes bolhas de gás ionizado contêm até 10 bilhões de toneladas de material solar. Eles são lançados no espaço a velocidades de milhões de quilômetros por hora. Ejeções de massa coronal são tempestades extremamente agressivas. Elas podem ser tão poderosas quanto 1 bilhão de bombas de hidrogênio. São quantidades enormes de energia. E às vezes essas grandes bolhas de plasma atingem a Terra e produzem luzes lindas no hemisfério norte, a aurora boreal. Elas também podem ser muito prejudiciais à Terra. Quando grandes ejeções de massa coronal vão em direção à Terra, elas podem provocar tempestades geomagnéticas. Essas bolhas de partículas ionizadas podem prejudicar ou até destruir satélites, além de fritar nossas redes elétricas. E também elas são extremamente perigosas para astronautas quando estão fora da proteção de uma espaçonave. Essa ejeção de massa coronal gera raios X. Então quem estiver no espaço vai receber uma bela dose de radiação se houver uma EMC. Felizmente, nossa atmosfera absorve a maior parte dos raios X e nós não sentimos os efeitos nocivos aqui na superfície da Terra. Se a gente estiver voando num avião, subindo na atmosfera, podemos receber uma dose de radiação maior se houver uma ejeção de massa coronal. Essas imagens recentes servem de lembrança de que a superfície de nosso Sol é uma força a se considerar. E as coisas ainda podem esquentar em nosso astro-rei num futuro muito próximo.
A atividade solar tem um ciclo que dura 11 anos. Em 2013, o atual ciclo solar atingirá o seu pico, conhecido como Solar Maximum. Nesse período, a superfície do Sol pode criar a tempestade perfeita. Houve grandes tempestades solares no passado que acabaram com redes elétricas e satélites de comunicação. Ainda haverá mais tempestades. Elas podem acontecer a qualquer momento ou podem não acontecer enquanto estivermos aqui ou nem no próximo milênio. A gente não sabe, por isso é emocionante estudar o Sol. A gente tenta entender e até às vezes prever as tempestades que vemos no Sol. Mas uma coisa que uma tempestade solar não pode destruir é a número 1 de nossas 7 maravilhas do Sistema Solar. É o 5º maior planeta. 1/10 de sua superfície é permanentemente coberta de gelo. E seu núcleo quente tem lançado magma o suficiente para fazer os vulcões entrarem em erupção por bilhões de anos. A exploração de nossa vizinhança cósmica chega ao primeiro lugar das 7 maravilhas do Sistema Solar: a Terra. A Terra, sem dúvida nenhuma, é a maior maravilha do Sistema Solar. A Terra é muito perfeita para a nossa existência. Tem água em estado líquido, atmosfera, tem temperaturas agradáveis. É um excelente lugar. A Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar, está transbordando de incríveis belezas. Diferente de qualquer outro corpo do Sistema Solar, a água no estado líquido cobre quase 2/3 da sua superfície. Seus continentes herdaram paisagens diversas. E é o único planeta onde está comprovado que há vida em todas as suas incríveis formas. A Terra tem diversos aspectos que a tornam especial em nosso sistema solar. Primeiro, ela não é super quente nem absurdamente fria. Ela está a uma distância perfeita do Sol para termos uma temperatura moderada, perfeita para a vida. E segundo, porque não é um mundo só de água, nem um deserto completamente seco. Ela tem a proporção certa de terra e oceano para abrigar uma grande variedade de espécies. Agora a ciência está perto de descobrir o mistério de como surgiu a vida, remontando os passos da formação do nosso planeta. $4 bilhões e 6 milhões de anos atrás, no disco rotatório de fragmentos de rochas resultantes da formação de nosso novo Sol, partículas de gás e de poeira começaram a se acumular. Elas acabaram formando grandes pedras feitas de rochas e gelo que hoje definimos como asteroides e cometas. Por milhões de anos, esses corpos se colidiram e se uniram formando planetas. Durante esse processo de criação, a Terra adquiriu algumas propriedades especiais. Uma característica exclusiva na Terra é a abundância de água em estado líquido. Acredita-se que os primeiros vulcões expeliram enormes quantidades de vapor que condensaram, transformando-se em chuva e abastecendo o planeta com água. Mas, recentemente, novas fontes de água têm sido investigadas. Parte da água pode ter vindo de cometas. Ou parte dela pode ter vindo de um cinturão de asteroides que era rico em água. Em outras palavras, parte da água pode ter vindo das mesmas rochas que formaram a Terra perto do fim da era de fortes bombardeamentos. E a água parece ser um componente essencial para a origem da vida. Teorias antigas dizem que a vida começou numa sopa primordial.
Um lago quente contendo energia e elementos atmosféricos para criar aminoácidos. No entanto, pesquisas mais recentes e inovadoras afirmam que a própria energia química e proteínas ricas do núcleo da Terra infiltraram-se em orifícios hidrotérmicos pelo fundo do oceano. E com o tempo, essa mistura iniciou a vida com a produção de células vivas. Nós sabemos que a água é essencial para a vida e a vida deve ter surgido num ambiente aquático, seja no fundo do oceano, nos orifícios vulcânicos ou um lago raso. Nós não sabemos ao certo onde e como exatamente a vida surgiu aqui, mas surgiu e esse é o único planeta que conhecemos onde a vida realmente existe. Independentemente de como surgiu a vida, um evento importante possibilitou a evolução de criaturas complexas. Há cerca de 3 bilhões de anos, antigas bactérias aquáticas começaram a usar a água, o dióxido de carbono e a energia do Sol para produzir carboidratos para sobreviver. Esse processo, chamado de fotossíntese, espalhou grandes quantidades de oxigênio na água do mar e, eventualmente, em nossa atmosfera. Um grande passo foi dado na evolução quando a Terra ficou poluída com oxigênio. Nossa atmosfera original não era rica em oxigênio, mas depois a atmosfera rica em oxigênio que se criou na Terra, basicamente pela fotossíntese, permitiu que a vida se tornasse muito mais complexa. Depois de alguns bilhões de anos de evolução planetária e biológica, as primeiras plantas e animais emergiram da água e foram para a Terra. Estima-se que os humanos modernos surgiram há poucos 200 mil anos atrás. E com a nossa evolução, veio a revolução tecnológica do planeta. De antigos monumentos, construídos pelo homem a agitadas cidades metropolitanas, os seres humanos mudaram a forma como a Terra é vista, do chão e do espaço. A superfície da Terra começou a ser muito modificada pelas cidades, pela atividade humana. Nós somos parte da Terra, nós criamos todas essas mudanças em sua superfície. Então a geologia da Terra, sendo mais profundo, foi radicalmente modificada pela aparência das cidades e por tudo que nós fazemos em sua superfície. E isso é alguma coisa notável e que, pelo que sabemos, não está acontecendo em nenhum outro lugar, pelo menos não está acontecendo em nenhum outro planeta do Sistema Solar. Nossa viagem cósmica nos mostrou 7 lugares extraordinários. A Lua gélida e cheia de geysers chamada Encélados, os sensacionais anéis de Saturno, a grande mancha vermelha de Júpiter, o maior vulcão do universo, o Monte Olimpo, o misterioso cinturão de asteroides e nosso tempestuoso Sol. Mas esta aventura inesquecível não teria sido possível sem o nosso próprio planeta, a Terra, um lugar com infinitas possibilidades. No último século, os humanos produziram metais e outros materiais a partir da crosta de nosso planeta para construir espaçonaves. Nossa tecnologia permitirá que nós decolemos para explorar as outras maravilhas. Nós poderemos admirar lugares distantes e veremos que somos parte de um mundo cósmico muito mais amplo. Esses fenômenos extraordinários nos fazem refletir sobre quem somos e por que estamos aqui, nesse lugar magnífico que chamamos de universo.